Studium Cast. Studium Cast. Este é o nosso Studium Cast. Informação direta ao ponto. No Studium Cast desta semana, informação direta ao ponto, viu, pessoal? Vamos falar sobre impactos da privatização da Ceasa Minas, que é a central de abastecimento mais diversificada do país, ocupando aí o terceiro lugar no ranking nacional de hortifruti e granjeiros. A Ceasa Minas, em Contagem, Minas Gerais, é considerada a central de abastecimento mais diversificada do mundo. Você sabia disso? Então, certamente muito do que você consome hoje na sua mesa vem de lá. São quase 700 empresas, mais de 13 mil produtores cadastrados, variados tipos de produtos, de hortifruti e granjeiros e cereais a itens industrializados. E embora seja referência em abastecimento alimentar, produtos de outros segmentos também estão à venda no local. Além de atuar como um ponto de concentração física da produção de hortaliças e frutas oriundas de diversas regiões do Brasil, a Ceasa Minas tem a função estratégica de interligar a produção em escala nacional. Com isso, garante que regiões não produtoras de determinados produtos possam consumi-los. Sua abrangência, pelo que vimos, é de grande importância. Então, imaginem os impactos de sua privatização. E nesta conversa com Sânia Barcelos Reis, diretora jurídica do Sindicep Minas Gerais, coordenadora do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos no Brasil e servidora da Ceasa Minas, falamos sobre essa questão. A Sânia esteve conosco no Roda de Conversa, um programa feito pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, quando conversamos a respeito. Sânia, conta um pouquinho para a gente sobre você. Eu sei que você é técnica em agropecuária pela Universidade Federal de Viçosa, é bacharel em Direito pela PUC Minas, especialista em Ciências Criminais e Psicanálise e também especialista em Direito do Trabalho pela PUC Minas Gerais. E está mestrando em Trabalho e Educação pela UFMG e é também musicista. Além de ser trabalhadora da Ceasa Minas e ter aí essa carreira acadêmica, né, eu também me dedico à música, já toquei profissionalmente durante muitos anos, agora dei uma parada para me dedicar às lutas e ao estudo, né, e também ao trabalho na Ceasa, mas é algo que me traz muita alegria e me dá muito prazer. Que bom, parabéns pela sua trajetória e eu queria começar falando um pouco mais sobre a Ceasa Minas. A Ceasa Minas, ela atua em Minas Gerais há mais de 50 anos, né, e no ano de 2000, ela era uma empresa do governo do estado e foi repassada para o governo federal em pagamento de uma dívida do governo do estado tinha com a União. A partir daí, a Ceasa foi incluída no PND, que é o Plano Nacional de Desestatização. A partir de então, nós naquele momento, né, tivemos logo depois governos progressistas, governos que estavam comprometidos com as pautas nas quais a Ceasa atua, que são o abastecimento, o combate à fome, né, e a segurança alimentar, e isso não foi ventilado. Mas a partir de 2016, né, depois do impeachment, né, que muitos chamam de impeachment, eu entendo como golpe contra a presidenta Dilma, a Ceasa Minas passou a estar na mira do governo para privatizar. E o que ocorreu, a primeira audiência pública que nós tivemos, inclusive na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi em 2017, né, quando começou-se a falar a respeito de privatização de Ceasa. E a partir daquele momento começou a nossa luta, o nosso enfrentamento para que a empresa não fosse privatizada. Com a chegada do governo Bolsonaro, passou a ventilar-se ainda mais essa questão e a partir de 2020, 2021, aí começou de fato o processo de privatização e aí que foi, né, inclusive que a deputada Beatriz Cerqueira, né, até junto com outros deputados também aqui de Minas, começaram a atuar e estar com a gente nesse enfrentamento. Sânia, o que a Ceasa Minas entrega hoje? Essa informação vai nos dar a dimensão exata da sua importância, da sua grandeza e depois eu quero que você nos conte um pouco mais sobre os impactos da privatização para toda a sociedade. É ótimo essa pergunta, Vera, porque a Ceasa Minas, embora seja uma empresa muito importante, né, para o desenvolvimento, eu acho que todas as empresas que são públicas, estão ligadas diretamente que são estratégicas, né, no governo, água,
energia elétrica, petróleo e alimentação, elas merecem esse espaço. Infelizmente, a Ceasa Minas não tem um espaço tão grande por ser, né, uma empresa um pouco menor. Mas o que ocorre? Como funciona a Ceasa Minas? A Ceasa Minas, ela funciona como, vamos imaginar como se fosse um shopping bem grande, né, mas com proporções de um bairro, de uma cidade do interior de Minas Gerais. E ali estão concentrados o escoamento da produção do produtor rural mineiro e também é ali onde chega a produção de outros estados industrializados, etc., para que seja distribuído para o nosso estado e para os estados ao redor. Hoje nós temos, eu vou citar a Ceasa Minas de Contagem, mais de 600 empresas entre produtos industrializados, produtos que vêm de outros estados hortifrutigranjeiros para serem comercializados em Minas Gerais. Aí, dentre os industrializados, nós temos produtos de limpeza, arroz, feijão, cereais, enfim, tudo. Acho que quem está nos ouvindo agora, o que tem dentro, né, ali da sua despensa, o que está na sua cozinha, todo mundo tem produtos que passaram pela Ceasa Minas. Um pedacinho da Ceasa. O pedacinho da Ceasa está dentro da casa de todo mundo. Além disso, a Ceasa Minas, ela tem um espaço que é o chamado Mercado Livre do Produtor, que concentra a produção hortifrutigranjeira unicamente do estado de Minas Gerais. Ou seja, a Ceasa Minas faz um trabalho para garantir o escoamento de produção do produtor rural mineiro nesses espaços. E isso nós temos nas 6 unidades da Ceasa Minas, que a Ceasa Minas está em 6 cidades de Minas Gerais. Além de Contagem, nós temos também Caratinga, Barbacena, Valadares, Juiz de Fora. Então, a gente tem esse espaço que ele é direcionado única e exclusivamente para o produtor rural mineiro escoar a sua produção e com baixos valores. Hoje nós temos mais de 21 mil produtores cadastrados. Desses 21 mil, 90% são pequenos produtores e desses 60% advém de agricultura familiar. Então vejam que é um espaço de escoamento de produção e de fomento também, né, da agricultura familiar importantíssimo. Porque ali os produtores eles têm um baixo custo, têm ali a oportunidade de vender seus produtos e ali concentra, né, a produção mineira e isso facilita o abastecimento no estado. Sim. Então o que ocorre? Né, no caso, já emendando com a segunda pergunta que você me fez com relação à privatização. No dia 19 de novembro de 2021, nós tivemos uma reunião do BNDES em que ficou claro que o custo de administração dos espaços da Ceasa Minas iria dobrar. Né? Hoje, o metro quadrado dos lojistas, que custa entre 10 e 11 reais, ia ter um aumento de 10, ou seja, ia dobrar esse valor. E, inclusive, os empresários que lá estavam garantiram que esses valores seriam repassados para o consumidor. Então, mais uma vez, quem paga o pato é a população, sobretudo a população mais carente. E aí a gente já vem aí num histórico de alta dos alimentos, né? A gente sabe que nós tivemos aí um governo que deteriorou a economia do nosso país e isso está relacionado, né, muito com a alimentação. A gente está aí num momento de insegurança alimentar, onde 33 milhões de pessoas estão passando fome, e aí você privatiza uma central de abastecimento que é responsável por grande parte do abastecimento do país e que, inclusive, recebe a produção de vários outros estados, não só de Minas Gerais. Isso, naturalmente, acarretaria o aumento do custo dos alimentos. E no Brasil nós temos 2 centrais de abastecimento que são federais, que é a Ceasa Minas e a Ceagesp em São Paulo. A Ceagesp, ela estava também num processo de privatização e aí ela foi retirada do rol de privatizações. O projeto, né, e o processo de privatização foi parado e a empresa foi aparelhada com militares, porque ali havia um interesse político em manter, né? E aí a gente vê que, de fato, a prioridade do governo não é o abastecimento, não é o combate à fome, não é garantir que o alimento chegue na mesa, né, do trabalhador e da trabalhadora. Os interesses do governo, eles são políticos, né? E políticos para uma determinada classe da sociedade, que a gente sabe qual é. Inclusive, o edital da Ceasa Minas vazou para alguns empresários que estavam interessados na compra e isso está sendo, inclusive, investigado pela Polícia Federal. E o leilão foi publicado mesmo com essa situação. Hoje, como está a situação? O leilão foi suspenso, não é isso? Na verdade, foi um conjunto de ações, porque a suspensão do leilão ela não veio diretamente de uma decisão judicial.
Né, o que ocorreu, né, nós ajuizamos várias ações, enfim, durante todo o percurso, porque foram várias irregularidades que foram encontradas no processo. A regularização fundiária do terreno da Ceasa de Contagem, a questão do vazamento do edital, as contas da empresa que não estavam aprovadas. Então, todas e várias outras questões que foram aparecendo durante o processo, nós fizemos o enfrentamento judicial, mas também nós agimos tanto na esfera administrativa quanto na esfera política. Então, foi um conjunto de trabalhos e de esforços, e aí, né, consequentemente, o BNDES optou pela suspensão justamente até por causa da questão das contas da empresa. E aí o leilão ele ainda não foi cancelado por completo, mas ele foi passado para o ano de 2023, e aí nós temos uma outra conjuntura política, temos um outro governo, né, que é, como eu já até mencionei, né, em outras oportunidades, que é comprometido com as pautas que a Ceasa Minas defende. A gente acredita que nós vamos ter aí um outro contexto político para conseguir, de fato, suspender esse leilão, de vez não suspender, cancelar o leilão e também tirar a Ceasa do PND, que é o Plano Nacional de Desestatização. São quantos servidores que serão atingidos? Na Ceasa Minas, hoje, nós temos em volta de 220 servidores. Nós tivemos algumas baixas, inclusive, né, por causa da pandemia. E sem contar que 220 são empregados diretos, mas indiretos nós temos mais de 19 mil. Essas pessoas são as que abastecem, que vivem lá na Ceasa, enfim, quase 20 mil pessoas serão impactadas. Agora, em relação à privatização, vocês acham que vão conseguir avançar neste projeto? Está suspenso, mas não está acabado? Qual que é a expectativa? Nós acreditamos que sim, em relação a justamente por essa questão de, né, o governo Lula ele vem com essa pauta de combate à fome e garantir a segurança alimentar. E a Ceasa Minas, né, particularmente, é um instrumento de política pública. A Ceasa Minas também é responsável pela agricultura familiar, não é isso? Conta um pouco pra gente. É isso mesmo. A Ceasa Minas, né, como eu disse, são mais de 21 mil produtores cadastrados. Desses 21 mil, 90 mil são pequenos produtores e desses 90, 60% advém de agricultura familiar. Né? E como eu disse, a Ceasa Minas ela tem esse espaço, que é o Mercado Livre do Produtor, que é destinado aos produtores mineiros, né, para que eles possam escolar a sua produção, e ali a maioria são de pequenos produtores, né, e a gente conhece, né, a realidade dos produtores e produtoras rurais, que não é fácil, muitos chegam de madrugada na Ceasa Minas, chegam às vezes à noite para descarregar suas mercadorias, né, os carregadores descarregam e eles fazem ali a organização dos seus produtos para que eles sejam vendidos a partir das 4 horas da manhã, e aí eles têm que voltar para a roça para cuidar do que está sendo cultivado e colher e voltar de novo. Então não é uma situação fácil. E a Ceasa Minas garante a eles esse espaço de venda. O Prodal é um outro programa que a Ceasa Minas tem? Como funciona? É o programa de distribuição de alimentos. Como que funciona o Prodal? O Prodal, ele recolhe doações, né, tanto dos produtores quanto dos lojistas da Ceasa Minas. Nós temos isso aqui em Contagem e temos também na Ceasa de Uberlândia. E a partir daí são produtos que já não estão adequados para a venda, mas ainda estão adequados para o consumo. Porque às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas esse produto ainda está muito bom, mas até ele chegar no sacolão, no supermercado, até chegar na mesa do consumidor, ele já não vai ter esse tempo. Então ele precisa ir direto para a mesa do consumidor, né? E aí o que o Prodal faz? Ele recolhe esses alimentos e faz a higienização, arruma direitinho, digamos assim, né? Para que ele seja distribuído. E a partir de então ele é distribuído para entidades carentes e também para famílias que são cadastradas, né, nessas respectivas entidades. Na verdade, esse último governo agora fechou o Prodal, né? Recentemente nós tivemos a suspensão dos trabalhos do Prodal justamente porque eles estavam... Difícil saber o que esse governo fechou, né? Difícil. Acabou, né, gente? E aí, como estava focado na privatização, suspendeu as atividades do Prodal, mas o Prodal atendia aí 181 entidades e impactava mais de 27 mil pessoas. Você trouxe esclarecimentos, Sânia, muito importantes sobre o impacto da privatização da Ceasa Minas. Sem sombra de dúvidas, os nossos ouvintes estão aqui acompanhando essa entrevista, querendo saber um pouco mais. E se você quer participar, mande para a gente uma mensagem. Nosso WhatsApp é o 31 99968 0652. Então, fale conosco naquilo que você quiser sugerir. Nós agradecemos muito a sua audiência aqui no Estúdio Cast, este programa que a gente distribui aí por algumas plataformas, entre elas a Spotify. Queremos deixar
Um agradecimento muito especial a você que esteve conosco em 2022 e certamente vai nos acompanhar aqui ao longo deste ano de 2023. Um abraço, um queijo, um beijo e até o próximo Estúdio Cast. Vera Lima, Central Eficaz de Notícias.